Eu vou convidar já o nosso entrevistado de hoje. Nós estamos com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, que bom começar a semana com você, meu caro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thaís. Agradeço mais uma vez pelo convite. Prazer. Que bom, obrigada. Minha gente, olha, o Alex preparou para a gente o comportamento do Ibovespa, que é o índice principal da nossa bolsa aqui, e também da moeda americana, desde que começou esse debate sobre a mudança nas metas para a inflação, os ataques do governo ao Banco Central, ao presidente do Banco Central. Alex, vou pedir sua licença aqui para preencher a tela com os dados que você trouxe. Já te passo a palavra para você explicar para a gente o porquê desse movimento. Então, vamos dar uma olhada aqui no telão. Primeiro, a gente vai ver o que aconteceu. Vocês estão vendo o Ibovespa. Olha o tamanho da volatilidade. Nós estamos começando lá no começo do ano, né? E já na metade de janeiro, a partir da metade de janeiro, a gente já começa a enxergar uma volatilidade maior, algumas tentativas de recuperação na Bolsa ao longo do primeiro mês do ano, e daí quando essa discussão e os ataques ao Banco Central entram numa rota mais forte, o índice despenca, tem uma tentativa de recuperação ali, inclusive em função de commodities que subiram lá fora e daí caem novamente e não conseguem voltar para a casa acima dos 112, 115 mil pontos. Vamos dar uma olhada agora no que aconteceu com a trajetória da moeda americana, que essa sim vinha resistindo ao debate por causa do forte fluxo estrangeiro que estamos vendo entrar de investidores aqui no Brasil. Ainda assim, ela não resistiu. Olha, ela conseguiu experimentar ali em algum momento, chegou a operar abaixo de $5 entre o finalzinho de janeiro e o começo de fevereiro, mas entrou numa trajetória mais forte de alta, subindo inclusive para cima dos R$ 5,20. Como eu disse, na sexta-feira teve fluxo de estrangeiro, teve também entrada de exportador aproveitando a alta da moeda para vender receita em dólar. A moeda caiu, mas ainda assim na semana acumulou uma alta de quase 1,5%. Já vou trazer de volta aqui o Alex Agostini. Alex, esse movimento de volatilidade quer dizer os gestores tentando encontrar ali um patamar que mostre exatamente qual é o preço do risco no Brasil atualmente? Olha, Thais, o nosso entendimento, na verdade, é uma postura de cautela, né, em relação ao atual governo, com esse tipo de postura do presidente Lula e pasmem, até da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que fala sobre mudança na taxa de juros, mudança no sistema de metas de inflação. Então, os investidores, e aí utilizando esses dois indicadores que você apresentou, tanto o índice da Bolsa de Valores quanto a cotação do real frente ao dólar, mostra claramente que os investidores tiveram uma postura mais cautelosa para, primeiro, querer entender qual o real motivo desses ataques ao Banco Central, que é uma instituição com autonomia de jure, ou seja, por lei, por força de lei, e também qual será a reação do próprio Banco Central a esse tipo de ataque, né? A esse tipo de embate, dado que a gente não viu isso há muito tempo no Brasil. A gente só tinha visto isso lá em 2015 e o resultado foi desastroso para a economia brasileira. Então, o grande ponto é, os investidores estão esperando para saber até onde vai essa queda de braço, né? Se há uma queda de braço. Claramente há uma queda de braço, né, Alex? O que a gente não sabe ainda é exatamente onde ela vai dar. Alex, eu pedi sua licença novamente, porque eu aqui na abertura eu citei que o brasileiro já estava acostumado com o Copom, né? Reunião do Comitê de Política Monetária virou assunto de bar todo mês, a cada 40, 45 dias o Brasil para ver o que o Copom vai decidir. Pois o brasileiro está sendo apresentado agora ao Conselho Monetário Nacional, meu caro. Eu te peço um pouquinho para você esperar um bocadinho, vou dividir aqui com vocês agora, minha gente, uma compreensão, afinal de contas, o que é esse conselho? Claro que quem acompanha a economia mais de perto, muita gente no mercado financeiro, já lida com essa informação, porque o Conselho Monetário Nacional é a principal
principal entidade que regula o sistema financeiro do Brasil. O que vocês estão vendo aí é a composição do Conselho agora, né, com a volta da divisão dos Ministérios da Economia entre Fazenda e Planejamento. Então, hoje, a composição do Conselho Monetário Nacional, que votam pelas mudanças do sistema financeiro nacional, são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, ministro do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. De 99 para cá, só lembrando, minha gente, o Conselho Monetário Nacional é uma entidade que está aí já há mais de 50 anos, tá? A partir de 99, a decisão sobre a meta de inflação acabou sendo ali a decisão mais conhecida do Banco Central. Por força da lei que ancorou ali a criação do sistema de metas para a inflação, ficou decidido que até o mês de junho, os integrantes do Conselho Monetário Nacional têm que decidir a meta de inflação para 2, agora 3 anos à frente. Portanto, já temos uma decisão para a meta de inflação desse ano, 3,25%, e a meta de inflação para 2024 e 2025, que é em 3%, com intervalo de 1,5 ponto percentual, ou seja, para acomodar choques, a inflação pode variar, o IPCA, que é o índice oficial, pode variar 1,5 ponto para cima, de 3,25, 1,5 ponto para baixo, que o Banco Central é considerado ali o cumprimento da meta de inflação. E como eu disse aqui na abertura, o brasileiro já aprendeu muito sobre a inflação e, claro, decidiu que não quer conviver com ela. Óbvio que nós não estamos falando de como era nos anos 80, mas o combate à inflação no Brasil segue como uma batalha permanente, mesmo que a gente esteja distante lá dos anos 80. E a cada 45 dias o país inteiro vai aguardando a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decide a taxa de juros básica da economia para cumprir esse mandato que foi lhe dado pelo Conselho Monetário Nacional. E agora, portanto, a gente volta as atenções para o que vai ser a reunião do Conselho Monetário Nacional. A primeira reunião está marcada para esta quinta-feira e por enquanto não há uma decisão ainda se a mudança na metas vai estar ou não na pauta da reunião. Há um cuidado enorme do governo para determinar se está ou não, se vai ser definido ou não, mas de qualquer forma, essa preocupação e o Brasil inteiro olhando para o que vai ser do Conselho Monetário Nacional, como eu disse, ela acaba revelando que o país continua convivendo com uma situação anômala do que é a inflação e do que é a decisão sobre os juros. Vamos trazer de volta aqui o Alex Agostinho, então, para nos ajudar a entender. Alex, agora o brasileiro vai precisar entender o que é o Conselho Monetário Nacional. Durante a semana passada, nós trouxemos aqui colegas seus e economistas para mostrar os lados, né? Mexe ou não mexe na meta de inflação. E, no final das contas, o principal insumo dessa decisão é quase que subjetivo, abstrato, que é a expectativa dos agentes sobre o comportamento inflacionário. Qual é a tua visão? O que você acha que precisa acontecer, inclusive para tirar isso logo da frente? Thaís, primeiro o seguinte, eu acho que é extremamente importante, você já disse, né, qual a função do CMN, Conselho Monetário Nacional. Primeiro, ele faz a programação trimestral monetária, ou seja, aquilo que o país precisa de emissão de papel moeda, emissão de dinheiro ou não, pagamentos ali junto ao Tesouro Nacional, enfim. Então, toda a programação monetária para fazer o país circular moeda no país é determinada pelo CMN. Só que todo mês de junho, desde lá de 99, com a instituição do sistema de metas de inflação, o 96, me desculpe, se eu não me engano, 96, o CMN determina qual a inflação que nós vamos perseguir, qual o alvo de inflação que nós vamos perseguir para os próximos 2 anos. Ou seja, agora em junho vai determinar a inflação para 2026. O que há no radar, a discussão toda com essa pressão acontecendo por parte do presidente Lula, colocando então o Banco Central contra a parede, tem a discussão de que a reunião agora, no dia 16, que é uma reunião normal do Conselho para falar sobre essa programação trimestral monetária, ele poderia antecipar a decisão da meta, para determinar a meta de 2026, quando encerra o governo de Lula, para tentar amenizar os anos. Um ponto todo e qualquer lugar do mundo, como acontece nos Estados Unidos, com um Banco Central autônomo, claro que sempre há uma pressão
para uma redução de juros. O juros está muito alto, vamos reduzir os juros. Isso é normal. O que não pode é esse ataque desenfreado que está acontecendo. Mas veja, o Banco Central já está preparado para começar a reduzir a taxa de juros, no máximo ali a partir de junho, porque a gente tem um cenário de desaquecimento global, não de recessão, mas de desaquecimento, o que pode trazer a inflação para baixo. Só que esse embate colocou o Banco Central contra a parede no sentido de que, olha, se eu reduzir os juros agora, e poderia até reduzir, eu vou ser colocado contra a parede. Então, eu acho que o Banco Central está numa postura de cautela, de entendimento. O CMN, a reunião agora do dia 16, pode antecipar a discussão da mudança de metas. Eu acho, e há muito tempo, em 2005 eu falei sobre isso, 2005, que o Brasil tem uma necessidade de país emergente com relação aos fatores de produção, né? A gente tem ali ainda uma condição de pode completar, Alex. Vamos lá. O Brasil tem uma questão de crescimento. Quando há um crescimento rápido, ele traz a inflação porque a gente não tem ganho de produtividade, ou seja, a gente não consegue produzir muito para atender a demanda, então o preço cresce rapidamente. Sim. Então o Brasil tem uma ansiedade ou um anseio de ter uma inflação de país desenvolvido que é 3% ao ano, mas tem condições estruturais de país emergente. Então, de fato, eu acho que a discussão sobre a meta, ela tem que ser feita, mas não sob pressão. Ela tem que ser feita apresentando fatores técnicos, ou seja, o presidente da República pede ao ministro da Fazenda, o Haddad, para que haja naturalmente uma pesquisa, um estudo sobre metas de inflação. Sim. Alex, deixa eu aproveitar aqui, porque a gente está chegando no finalzinho, eu não posso deixar de te perguntar, você aproveita para juntar com a tua conclusão aqui. O que a gente está vendo é um movimento político muito forte. O presidente do Congresso Nacional, do Senado falou, o presidente da Câmara falou, economistas considerados desenvolvimentistas publicaram um manifesto contra o patamar atual da taxa de juros. Onde é que você acha que está o bom senso para essa decisão? A gente tem um minutinho ainda para te ouvir. Olha, o bom senso na decisão está, sem dúvida alguma, ouvir o Banco Central e aí, do lado do Executivo, apresentar uma proposta técnica, sentar e conversar. Eu acho que o Roberto Campos, ele tem naturalmente condições técnicas de sentar e conversar com o Executivo, que não pode fazer sob pressão. Então, acho que o ponto comum é sentar, conversar e chegar ao entendimento. Todo mundo acredita que a taxa de juros no Brasil ela é alta. Agora, temos que entender quais são as razões, a natureza dessa taxa de juros alta. Não é simplesmente por uma decisão política, tem que ser técnica. É para isso que a gente torce, meu caro. Alex Agostini, economista da Austin Ratings, obrigada pela sua participação aqui hoje, começando a semana com a gente.